nossos textos, estamos lá em Atos capítulo 20, terminamos o versículo 12, onde vimos lá o apóstolo Paulo tinha pregado a palavra durante bastante tempo e um jovem havia ficado com sono e caiu daquele local e ali morreu. Esse texto bastante trágico, fala que ele caiu do terceiro andar, morreu, e ali então o apóstolo Paulo desce lá, ele ressuscita o jovem, e ao invés de fazer todo o marketing em cima da ressurreição do jovem, ele volta para aquele local onde eles estavam e continua pregando a palavra até o raiar do dia, até começar o dia. Já era meia-noite ali, ele continua pregando até a chegada de um novo dia. E o texto então fala que depois de ele pregar a palavra, e depois de ele fortalecer e confortar o povo de Deus, a partir do versículo 13, ele vai falar: nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemos-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando, no dia seguinte, passamos de fronte de Quios no dia imediato, tocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Então aqui vai descrevendo a viagem que o apóstolo Paulo faz. Vem aqui então trazendo esse relato de Lucas, sobre todos os lugares que eles passaram, que eles se reuniram. Paulo foi por terra, eles foram navegando. Depois o texto fala que eles passaram por Quios, que eles foram para Samos, chegaram em Mileto, então passaram por todos esses lugares. E Paulo não tinha a ideia de ficar algum tempo em Éfeso, porque o planejamento do apóstolo Paulo era participar da festa de Pentecostes em Jerusalém. Ele estava indo em direção a Jerusalém, como nós já havíamos falado em Atos capítulo 2, onde acontece ali a festa de Pentecostes. Todos nós associamos ao Pentecoste, ao pentecostalismo. Pentecoste é uma festa judaica que acontecia 50 dias após a Páscoa. Então, se ali o período da Páscoa, 50 dias após, era o dia de Pentecostes, também conhecido como o dia da colheita. Então era um dia de festividade, de glorificação ao Senhor pela provisão de Deus, conhecido como o dia da colheita. E ali naquele Pentecostes de Atos capítulo 2, foi como uma colheita de Deus colhendo o seu povo. E aqui Paulo tem essa ideia de participar desta festa dos judeus, que seria 50 dias após a Páscoa. Ele passa rapidamente por essas cidades, indo rumo a Jerusalém para tentar chegar lá em tempo. Versículo 17 fala o seguinte: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então o apóstolo Paulo manda chamar os presbíteros das igrejas. Vamos lembrar que a palavra presbíteros aqui ela refere-se também a líderes, a pastores ou bispos. São termos diferentes usados para uma mesma função dentro da igreja, não como se trata hoje. Presbítero é uma coisa, o pastor, o bispo é outra, acima dele já tem o apóstolo, o semideus, o arcanjo e tudo mais. Presbítero era um termo usado para líderes das igrejas que anunciavam a palavra de Deus e que pregavam a palavra de Deus ao povo do Senhor, ao povo eleito de Deus. Então ele chama esses presbíteros para conversar com eles, para instruir esses presbíteros, para encorajar esses presbíteros. Então aqui vemos a importância desta reunião de presbíteros, de líderes. Ainda hoje estávamos conversando informalmente sobre isso, como é bom, como é importante que líderes conversem entre si. Temos passado em diversos lugares
tanto no Brasil quanto no mundo, de pastores tentando tirar a sua própria vida, porque muitas vezes eles estão isolados, não conseguem conversar com outros líderes, outros presbíteros. Às vezes problemas que eles têm que é importante tratar com outro presbítero, com outro líder. É importante de estar juntos, né, de conversar, de compartilhar, de orar juntos, né, de não se isolar, de não ficar isolado do mundo. Né. Às vezes o presbítero, o pastor, ele está próximo de muitas pessoas e ao mesmo tempo distante, isolado, sem conversar com outros pastores. A importância de pastores conversarem com outros pastores, prestarem contas, orarem uns pelos outros, conversarem, dar aquela telefonadinha, uma mensagem, WhatsApp, pastores que se conhecem, que são da mesma cidade, marcar um café em casa, vem aqui na minha casa, vamos tomar um café, vamos conversar, estou passando por uma dificuldade ministerial, gostaria de compartilhar. E aí vai o outro pastor lá compartilhar, fala, eu já passei por isso, lidei dessa forma, vou orar para você, gostaria de te ajudar nesse sentido. A importância de presbíteros estarem juntos, conversarem, haver esta interação, fugir desses perigos do isolamento, de cada um na sua. Eu fico aqui com o meu ministério, fico com o seu, como se fossem concorrentes. Nós não somos concorrentes, aqueles que estão pregando a palavra de Deus. Aqueles que lidam com o evangelho como se ele fosse um comércio, são concorrentes, porque ali estão pensando no evangelho como uma forma de lucro, eles estão tentando tirar lucro daquilo. Aí qualquer outro líder é concorrente dele, mas o evangelho genuíno não é para concorrência. Nós estamos lutando para a expansão do reino de Deus, pregando a mensagem do evangelho para que Cristo seja glorificado. Então aqueles que têm este objetivo, esse desejo no coração, esta necessidade de se reunir, conversar, fazer amizades, dentro de toda esta loucura, esta cobrança que existe dentro do ministério pastoral, parar, visitar, conversar com outros pastores, tirar a experiência de outros, viajar se necessário. Quão complicado é ficar longe, isolado de outros pastores. Nós corremos atrás disso por muitos anos, até encontrarmos pastores que estivessem dispostos a conversar conosco. Sempre aquela coisa, um dia a gente conversa, tira o tempo. Graças a Deus encontramos pastores dispostos a conversar, a telefonar, a vir até nós, ou irmos até eles. Muito importante. Paulo faz isso, chama esses pastores para compartilhar as situações que ele passou. E ele fala, vós bem sabeis como foi, versículos 8, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade. Paulo era um homem humilde no sentido de não ser aquele nariz empinado, de pensar em si próprio, mas pensar no próximo. Vocês já não presenciaram, já não conheceram pastores que você falou, esse pastor eu nunca consegui conversar com ele é intocável. Esse pastor aqui, para eu falar com ele, só se de repente eu agendar para o ano que vem, ou nem sei se eu vou conseguir, só se eu tiver uma coisa muito importante para falar para ele, porque esse cara é muito importante. Paulo era alguém acessível, humilde, estava no meio do povo, conversando. Ele não se exaltava, ele não achava que o ministério era motivo para ele se exaltar. Ele entendia que o ministério mostrava que ele era um servo de Deus, que o texto nos fala aqui, servindo ao Senhor. Quando ele fala servindo ao Senhor, a palavra servos diz respeito àquele que era escravo, aquele que servia a um outro Senhor, estava sob as ordens de um Senhor. Então o pastor deve se portar como alguém que está debaixo da autoridade de Cristo, servindo ao povo de Deus. Nós somos servos, não devemos nos portar como, eu sou melhor que vocês, você não está aos pés da minha santidade, eu sou melhor nisso, naquilo outro. O pastor pode conhecer mais a palavra de Deus, pode ter mais vivência em uma ou outra situação, mas ele não pode ter esse ar de superioridade, de que ele é melhor do que os outros,
e que para que você vá conversar com ele é como se você fosse um popstar, né? O pastor é um popstar, desde que você, para chegar perto dele, tem os seguranças dele lá, e você, só de chegar perto dele, você chega ali uns 10 metros e tira uma selfie lá, cheguei perto do pastor, nunca troquei uma palavra, porque ele não sabe nem que eu existo, mas tirar uma selfie lá, aqui, ó, lá perto daquele pastor lá, ele estava lá no auditório. Paulo era humilde, conhecia o povo. Um professor meu falava, cheirava a ovelha, tinha o cheiro das ovelhas nele, estava junto com as ovelhas, conhecia. Texto importante para isso, o próprio apóstolo Paulo fala na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 4, ele fala o seguinte: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então o apóstolo Paulo, ele está preocupado com os outros, não está preocupado com a sua vida, ele age em humildade, ele está pensando no próximo, ele não está pensando em algum tipo de lucro, em alguma situação, ele se porta com humildade. E ele fala então, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. O apóstolo Paulo, ele serve ao Senhor com toda a humildade e lágrimas. O ministério pastoral, ele é cheio de lágrimas, porque não por motivo de um sentimento de autoafirmação, eu não consegui aquilo que eu queria. O ministério nos traz lágrimas quando nós começamos a perceber que aqueles a quem nós estamos pregando a palavra estão frios, indiferentes para com a palavra. Quando nós percebemos que indivíduos estão rejeitando a palavra de Deus, o nosso sofrimento é esse. Nosso sofrimento não é ligado a nós mesmos. Eu estou sofrendo porque estão me perseguindo. Paulo não sofria por causa da perseguição dele. Paulo sofria porque ele entendia a situação espiritual que alguns estavam passando, pela rejeição a Cristo que eles estavam tendo. O versículo 31 diz aqui, no capítulo 20 mesmo, vai falar de: portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Paulo pregava a palavra e chorava pelo Evangelho, por estar ali pregando a palavra de Deus a eles. Um outro texto, também em Filipenses capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Paulo, com dor no seu coração, fala: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O que nos faz chorar é quando pregamos a palavra de Deus e vemos que mesmo com a pregação da palavra de Deus, mesmo perseverando e pregando a palavra de Deus, nós vemos pessoas se endurecendo para a palavra, se tornando inimigas da cruz de Cristo, desprezando a Cristo. E aí eu me lembro de quando o povo de Deus pede um rei para si, lá no Antigo Testamento, 1 Samuel. E Samuel fica bastante triste com isso. E o Senhor fala a Samuel dizendo: não se entristeça, o povo não rejeitou você, o povo rejeitou a mim. O povo estava rejeitando a Deus. O povo queria um rei como as outras nações ao redor tinham, e o povo assim estava rejeitando a Deus como rei. Nossa tristeza maior é ver que pregamos o Evangelho e ele é rejeitado, e ele é rechaçado, e não se quer nem saber do Evangelho, e muito pelo contrário, se sai falando, zombando do Evangelho. Quanto mais se ouve, mais se zomba do Evangelho. É isso que entristece o pregador. Não é algo que acontece a nós, não é falta de dinheiro, não é alguma outra privação que nós podemos passar, não é uma perseguição, é o Evangelho sendo rejeitado, porque isso
traz resultados eternos. Uma privação, perseguição terrena, ela é passageira. Mas uma rejeição ao Evangelho, ela tem consequências eternas. E Paulo chora por isso, chora por essas questões. E ele fala que essas lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobreviveram. Ele chorava por isso, porque tentavam contra ele, e o maior problema era que eles tentavam contra ele porque rejeitavam a Cristo, rejeitavam o Evangelho, e isto o entristecia e isto o fazia chorar. E nós devemos orar mais por isso e pensar: Senhor, nos faça chorar mais, não por aquilo que nós perdemos em algum sentido, mas por aquilo que os outros estão perdendo, por rejeitar o Evangelho. Estão rejeitando a salvação e estão sendo condenados. Que o nosso choro seja pela condenação do inferno, que o nosso choro seja pela rejeição do Evangelho, não por qualquer outra coisa, não por qualquer outra ambição que nós tenhamos. Nós devemos chorar por isso, não pelas ofertas que diminuíram na igreja, não até pela perseguição que possamos sofrer, pelas calúnias que possamos sofrer, pelas amizades que vamos perder por pregarmos o Evangelho, mas que soframos porque essas pessoas estão longe do Senhor e estão fadadas à condenação. Que esse seja o nosso sofrimento, para que o nosso pensamento esteja em Cristo, no Senhor. Lembrarmos de como Paulo fez isso, como ele comunica isso aos presbíteros, como ele estava agindo, e como os presbíteros, como todos aqueles presbíteros deveriam agir. E ele fala de tudo isso que ele passou no versículo 20, que fala: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Todas essas dificuldades, todas essas provações, toda esta rejeição que eu sofri, o apóstolo Paulo fala: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Nada disso impedia que ele pregasse o Evangelho. Ele pregou na escola de Mileto por bastante tempo. Ele pregava de casa em casa, e naquelas casas que se tornavam congregações e ali se formavam igrejas. Paulo não deixou que esta rejeição o intimidasse. Eu sou perseguido, eu sou rejeitado, Cristo é rejeitado, eu sofro, eu choro por causa disso. E qual poderia ser a atitude dele? Eu estou sofrendo por causa disso. Eu não mereço sofrer, eu tenho que ser feliz. Eu mereço ser feliz, porque eu sou filho de Deus. Vou desistir e vou fazer alguma coisa que seja mais light, alguma coisa que não sofra tanto perseguição, alguma coisa mais pop. Não. O apóstolo Paulo continua pregando a palavra de Deus. Ele prega a igreja. Ele vai de casa em casa levando o Evangelho. Estou sendo rejeitado, vou continuar pregando o Evangelho. Estou sendo perseguido, vou continuar pregando o Evangelho. A perseguição, muitas vezes, é sinal de que nós estamos fazendo aquilo que é o correto, e não o contrário. Você está sendo perseguido pelo Evangelho, se regozije, se alegre nisso. O próprio apóstolo Pedro fala isso. E ele continua pregando. Continue pregando. Em meio às perseguições, em meio a isso, mas eu já preguei a palavra. Aqueles a quem eu prego rejeitam, eles fazem pouco caso, eles zoam. Continue pregando. Deus fala para a gente continuar pregando. Mas não está dando resultado. Eu já preguei e ninguém creu. Continue pregando. Ore, continue pregando. Tem a oportunidade de pregar para o seu vizinho? Pregue para o seu vizinho. Tem a oportunidade de pregar para o seu colega de escola? Prega para o seu colega de escola. Tem a oportunidade de conhecer alguém no consultório médico? Prega a palavra no consultório médico. Tem a oportunidade de conhecer alguém nas suas férias? Prega o Evangelho. Você não tira férias do Evangelho. Você continua sendo crente quando está de férias. Prega o Evangelho quando está de férias também. Continue pregando.
em qualquer circunstância, em qualquer momento, porque aquilo que nós cremos, aquilo que nós amamos, nós fazemos sempre. Quando uma mulher fica grávida, nós não deixamos de falar em nenhum momento. Redes sociais, outra vizinha na rua, você fala, a mulher está grávida. Vai lá na vendinha comprar 1 quilo de açúcar, conversa lá com o dono da vendinha, a mulher está grávida. Aí se vai para a praia, você chega lá conversar com o senhor na pousada, lá fala, tá, tem um ambiente assim mais favorável para a gente, um quartinho que seja mais sossegado, minha esposa está grávida. Você cria circunstâncias para falar, minha esposa está grávida, minha mãe está grávida, tal pessoa da minha família está grávida. Se encontra oportunidades, porque você ama, porque você gosta, porque ele é prazeroso. O apóstolo Paulo, de Cristo, ele tinha esse prazer, ele aproveitava as oportunidades. Estava sendo rejeitado, vou continuar falando. Alguém fez pouco caso que eu falei que minha esposa estava grávida? Eu vou falar para outra pessoa. Eu vou encontrar algum amigo, porém eu vou falar. Eu vou encontrar algum colega que nem tem tanta intimidade para falar. Eu vou chegar lá com os colegas lá assistir um jogo de futebol. Sabe da última? O teu filho. Você fala. O apóstolo Paulo faz isso, aproveita todas as oportunidades. Ele ensina publicamente de casa em casa, em público, individualmente, vai de casa em casa, em congregações. O versículo 21 fala: testificando tanto aos judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pregava tanto a judeus quanto a gentios. E naquela época nós sabemos que existia uma diferença, um distanciamento grande entre judeus e gentios. Os judeus eram da circuncisão, os gentios não se misturavam com os judeus. Paulo prega para ambos os públicos, o que traz para nós também que nós não devemos escolher um público, nós temos que pregar a todos. Eu vou escolher pregar só na periferia, eu vou escolher pregar só nas regiões mais nobres, eu vou escolher pregar só em parques, eu vou escolher pregar só para surfistas, skatistas, vou escolher pregar só para prostitutas, vou escolher pregar só para profissionais liberais, vou escolher pregar só para empresários. Não, toda oportunidade. Paulo falou para judeus e gentios, ricos e pobres, brancos e negros, não importa, qualquer pessoa. O evangelho deve ser pregado para todos. E ele fala que ele prega o evangelho, testificando tanto aos judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Os rudimentos da fé cristã. Irmãos, está faltando hoje pregarmos os rudimentos da fé cristã. Num evangelho, entre aspas, evangelho de entretenimento, o evangelho do coaching, do empresário, se esquece de pregar o evangelho rudimentar, que é o evangelho que Paulo fala aqui: o arrependimento para com Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo. É você chegar e falar: há necessidade de você se arrepender dos seus pecados porque você é pecador. Há necessidade de arrependimento. Se nós não pregarmos sobre arrependimento, que aquele indivíduo, que aquela pessoa, ela é pecadora e ela ofende o caráter santo de Cristo, se nós não pregarmos isso, essa pregação sobre salvação, ela fica um tanto quanto estranha e incompleta. Ela não prega sobre os rudimentos. E você pode apenas estar iludindo alguém, e aquele alguém pode entender que está salvo, porque ele encontrou você e ele concordou com algum ponto que você falou sobre a Bíblia, e ele fez lá uma oração e ele está salvo. Não é assim. O apóstolo Paulo fala sobre arrependimento para com Deus. A necessidade de arrependimento, de você compreender que é pecador, de você compreender que ofendeu o caráter santo de Deus e por si próprio está condenado.
Não há como você ser salvo por si próprio, fazendo boas obras. Há necessidade de arrependimento. E há necessidade de mais algo: da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Há necessidade de você depositar toda a sua confiança em Cristo, nele como seu Salvador e como seu Senhor. Você compreender que você está perdido e que Cristo é o Salvador, e que você, a partir de agora, deve ser servo dele. Servo é aquele que faz tudo aquilo que Cristo manda. Então, a partir de agora, eu sou servo dele. Eu vivo em obediência a Jesus Cristo. Eu estou aqui para obedecê-lo. E os rudimentos da fé cristã dizem isso: arrependam-se dos seus pecados e creiam em Cristo. Como você tem pregado sobre isso? É pecado falar sobre o pecado hoje na igreja. O pastor falou a palavra é indizível no nosso meio. É quase que feito um texto de edição lá, quando o pastor fala pecado, surge aquela buzininha, como se fosse um palavrão o pecado. Ele pode até ser um palavrão, mas que deve ser falado para que todos compreendam que o pecado é algo sério e que precisa ser tratado, e que há necessidade de arrependimento. Se não houver arrependimento, a condenação é certa. Se não há Cristo em sua vida, há condenação. Se não há arrependimento, há condenação. Paulo fala desta pregação rudimentar. Mas isso é tão básico, mas não está sendo pregado. E se não está sendo pregado, muitos dos que estão na igreja não compreenderam o Evangelho e estão perdidos, estão em pecado, estão condenados porque não ouviram os rudimentos da fé cristã. Construíram a sua casa na areia, estão com uma falsa segurança, e quando vir a tempestade, aquilo que foi construído sobre a areia vai cair, vai ruir. Paulo então testifica sobre o arrependimento para com Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo. Versículo 22: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Ora, Paulo fala que está indo para Jerusalém, ele não sabe o que vai lhe acontecer lá, não sabe exatamente, mas ele fala: estou recebendo revelações nas cidades que eu passo. Não tem muita revelação para hoje? Deus vai te abençoar. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Você vai prosperar. Você vai ser bem sucedido. Você vai ser curado. Paulo também recebe uma revelação. A revelação que Paulo recebe, é importante a gente compreender que naquela época existia a revelação antes da completude da palavra de Deus. Existia toda essa questão da revelação, do ministério apostólico aqui também. E a revelação que o apóstolo Paulo recebe é que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Você já viu alguém chegar para você e falar: Deus me revelou que você vai passar por muitas tribulações, que você vai sofrer muito, que você vai passar por dificuldades financeiras, vai ter problemas de saúde, mas persevere, porque o Senhor é contigo, porque o Senhor estará com você todos os dias até a consumação do céu, que Ele vai te fortalecer, que Ele é o seu refúgio e sua fortaleza. Não se recebe esse tipo de revelação nas igrejas, é só prosperidade, alegria, vitória, bem sucedido você vai ser. O apóstolo Paulo fala: eu vou ter cadeias e tribulações lá. Ele poderia não ir, então olha, Deus está falando que vai ter cadeias e tribulações, eu não vou para lá. Ele vai para lá, porque ele quer continuar sendo um servo de Deus, obediente ao Senhor, porque a vida dele não está pautada no bem-estar. Nós achamos hoje, em meio a todo o conforto que nós temos hoje, e isso é muito bom, nós podemos aproveitar esse conforto, mas nós associamos isso com a ideia de que Deus não pode nos mandar provações, tribulações, como se isso fosse algo proibido, como se fosse diferente de nós como crentes, como se fosse
obrigação de Deus nos manter estáveis, sem problemas, sem dificuldades. É verdade. O que nós temos de conforto, de estabilidade, é graça de Deus. Mas o Senhor nunca nos falou que nós não passaríamos por problemas. O Senhor nos falou que no mundo nós passaríamos por aflições. Fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra de Deus está cheia de situações que nos falam sobre isso. Romanos capítulo 11, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nenhuma dessas circunstâncias. Nós nos acostumamos com o conforto. E quando passamos por alguma dificuldade, achamos, não, tem alguma coisa errada. Nós acabamos quase que nos tornando pentecostais ou até neopentecostais, achando que as tribulações, nós estamos imunes às tribulações. Não, elas não acontecem, não é verdade. Não é verdade. É só você ver o fim que levaram os apóstolos, a maioria dos profetas, por tudo aquilo que eles passaram, aqueles que eram piedosos. É só nós lermos na Escritura que aqueles que servem a Deus vão ser perseguidos. A Bíblia fala isso. Jesus fala, se perseguiram a mim, se rejeitaram a mim, vão rejeitar vocês também. Perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. A Bíblia está farta de situações onde mostra os crentes, pessoas piedosas a Deus, sendo perseguidas, passando por dificuldades, ficando doentes, ficando angustiadas. Leiam os Salmos que vocês vão ver isso. O Salmo 73 é um dos maiores modelos, um dos mais conhecidos. Ele fala, olha, aquele lá que não teme a Deus, ele tem saúde, ele está ali, tudo bem com ele, não passa por nenhuma dificuldade, eu aqui passando por todas essas tribulações. Mas ele fala, mas eu vi o fim que toma aquele que não teme a Deus. É perdição, mas o Senhor está comigo. Eu compreendo que em meio à dificuldade o Senhor continua comigo. E o apóstolo Paulo falou, eu vou passar por tribulações, as cadeias me esperam lá, as tribulações, tudo isso. E aí ele fala então, 24, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Ele fala, eu sei que tudo isso pode acontecer comigo, mas eu não tenho por preciosa a minha vida. Eu não tenho por preciosa a minha vida e não considero a vida preciosa para mim mesmo. É interessante que hoje se considera tão precioso a vida, os bens, o conforto. Acho que apenas isso é bênção de Deus. E quando Paulo fala aqui desse desprendimento que ele tinha, ele fala, eu vou passar por cadeias, por tribulações em Jerusalém, mas eu não considero nada disso como precioso. A minha vida não considero como preciosa. A minha vida serve para eu ser um servo de Deus, para eu servir ao Senhor, para eu honrar ao Senhor, para eu bendizer ao seu nome. A minha vida não é para mim mesmo. A minha vida é para eu ganhar dinheiro, para eu fazer negócios, para eu buscar as coisas, os prazeres desta vida. O Senhor mesmo nos fala, nos contando sobre um homem que tinha lá os seus negócios, tinha lá os seus depósitos, e fala, eu vou destruir tudo isso e fazer algo maior e ganhar muito dinheiro e vou me regalar nisso. E o Senhor mesmo fala que chega ali, o Senhor falando para ele, louco, ainda hoje te pedirão a tua alma. Você está considerando a sua vida preciosa, achando que o dinheiro, as satisfações da vida são algo de bom para você, e você deixando as preciosidades do reino de Deus passarem. O reino de Deus sendo anunciado e você achando que é nada, quando na verdade é o maior tesouro que você pode encontrar. E Paulo não considera então esta vida como preciosa. Não. O importante é eu pregar o Evangelho.
O importante para mim, versículo 24, do capítulo 20 de Atos, ele fala: contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. A minha vida é importante para eu completar a minha carreira, é para eu servir ao Senhor. Quando Paulo fala em 2 Timóteo, ele fala: completei a carreira. Ele fala: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ali era uma carta de despedida. Paulo estava prestes a morrer por amor ao Evangelho. Ele fala: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele amava Cristo, ele amava a palavra de Deus, ele amava o Evangelho, ele sabia da coroa que estava esperando, dos tesouros celestiais que o esperavam. Ele não achava nada disso precioso, nada disso ele estava guardando. Ele pensava nos tesouros celestiais, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Eu recebi este ministério de Jesus, e é este o Evangelho da graça de Deus. Não é o Evangelho do merecimento, nós não merecemos nada. O Evangelho é graça. Nós temos salvação não porque você ganhou por si próprio, é porque o Senhor é gracioso. Você é pecador, você não merece salvação. Você recebeu a salvação pela graça. Foi necessário que o Filho de Deus viesse a esse mundo, porque tua ofensa era uma ofensa muito grande. O Filho de Deus precisou fazer um sacrifício perfeito por você e por mim, porque você não tinha capacidade alguma de pagar pelos seus pecados. E por isso, o mesmo apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Não é através de obras que você vai ser salvo, é a salvação por meio de Jesus Cristo. É graça, é de graça. Foi pago um alto preço, o sangue de Jesus, para que essa dívida que você tinha, uma dívida impagável, fosse quitada. Este ministério ele recebe do Senhor para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Versículo 25 fala: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. O apóstolo Paulo fala que ele vai e que ele tinha expectativa de não voltar mais. Nós sabemos que o apóstolo Paulo consegue voltar a conversar com eles, mas que ele tinha esta expectativa de não voltar mais por tudo aquilo que ele passaria lá. Versículo 26 diz: portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. O que Paulo está falando é: eu não sou culpado da condenação de ninguém, porque eu preguei o Evangelho a vocês. Esta passagem ela também pode fazer alusão ao texto de Ezequiel, capítulo 33, versículo 4, ali como se fosse uma ilustração de Ezequiel, capítulo 33, versículo 4. O texto lá diz assim: se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Você ouviu o som da batalha, você ouviu o som da trombeta e você não deu atenção a isso, seu sangue está sobre você. A culpa é sua. Você não compreendeu o som e ficou ali parado, o problema vai ser seu. Temos ainda o texto de Ezequiel, capítulo 3, versículo 17 e 19, também fazendo alusão a este texto aqui. O texto nos fala: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da sua mão requererei. Mas se avisares o perverso
e ele não se converter da sua maldade, do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu o salvaste com a alma. O Senhor está falando por meio de Ezequiel: prega a palavra, porque se você não pregar a palavra, a responsabilidade vai ser sua. Eu vou colocar sobre você essa questão. Então prega, porque se você pregar e ele não ouvir, mas eu vou pregar e não vai ouvir, mas você vai poder falar: eu estou livre desse sangue. Eu estou livre desse sangue. O Senhor mandou pregar, o Senhor não mandou converter ninguém. A conversão vem do Senhor. É o Senhor quem converte, é o Senhor quem muda o coração. É o Senhor quem manda o Espírito convencer do pecado e da justiça. O Senhor, o que Ele nos manda fazer? Ir e pregar o Evangelho. É pregar o Evangelho, a conversão do Senhor. Você não consegue converter ninguém, porque a transformação do coração vem de Deus. Ele quem tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. A sua incumbência, a sua missão, a ordem que você recebeu é: pregue a palavra, a tempo e a fora de tempo. Sendo rejeitado ou não, pregue a palavra. É isso que o apóstolo Paulo faz. Ele fala: eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. E ele fala porque ele está limpo do sangue de todos. Veja o versículo 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Ele fala: estou limpo do sangue de vocês, sabe por quê? Porque eu preguei a palavra para vocês. Eu preguei todo o desígnio de Deus. E quando ele está falando todo o desígnio de Deus, ele está se referindo à palavra de Deus como um todo. Não apenas partes da palavra de Deus. Não editarmos a palavra de Deus, porque em alguns momentos nós corremos o risco de anunciarmos Deus como amoroso, cheio de compaixão, de misericórdia, misericordioso. E isso tudo é verdade. Você deve pregar. Mas Deus não se limita a isso, porque Deus é justo juiz, porque Deus é tardio em irar-se, mas Ele se ira também. Porque Deus é fogo consumidor. Porque Deus é cheio de ira, a Bíblia fala. Então isso é pregar todo o desígnio de Deus. É você falar: existe um Deus que odeia o pecado. Um Deus que condena o pecado. Que envia para o inferno aqueles que o rejeitam. Que é cheio de ira. Você deve falar isso. E quando você fala isso, você também vai falar: mas este Deus é tardio em irar-se, é misericordioso. Ele enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz. Ele chama todos a virem até Ele. Ele chama a todos a virem em arrependimento em direção a Ele. Ele chama ao arrependimento. E todo aquele que crer em Cristo, que se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo, obtém salvação, porque Ele é gracioso. Porque a sua graça é superabundante. Isso é o desígnio de Deus. Não é apenas pregar um Deus irado, que troveja, que as nuvens são como o pó dos seus pés, que Ele vem para se vingar de um povo que o rejeita. Mas também não é só pregar um Deus longânimo, compassivo, tardio em irar-se, gracioso. Nós estamos falando apenas de uma parte. Você como pai deve pensar assim de você. Ou você como filho do seu pai: meu pai é amoroso, meu pai é bondoso, meu pai é longânimo, mas meu pai também é justo. Quando eu erro, ele me disciplina, porque a Bíblia fala que Deus ama aquele que disciplina. Então há o amor e há a justiça. Nosso pai não é só amor, ele é justo também. É assim que Paulo fala: eu estou livre do sangue de vocês porque eu preguei todo o desígnio de Deus. Eu não editei Deus aqui, como se pode fazer hoje pela internet lá. Você pega uma imagem e você transforma em algo completamente diferente. Eu estou mostrando Deus como Ele é, porque eu estou mostrando Ele através da palavra de Deus. Isso é fidelidade ao Evangelho. Não é pregarmos partes da palavra, é pregarmos a palavra toda a Escritura. É apenas assim que nós conhecemos a Cristo. Se você quer conhecer a Cristo, leia a palavra. Se você quer ter intimidade com o Senhor, leia a palavra.
Coloque-se diante de Deus em oração. Se você quer ver o nome do Senhor sendo glorificado, glorifique ao Senhor através de cânticos. Glorifique ao Senhor pregando a palavra, para que o nome dele seja glorificado através de outros que ainda não o conhecem, para que estes venham e falem: olha, eu estava destruído, eu estava perdido, e o Senhor me restaurou, porque alguém veio e pregou a palavra de Deus para mim. Este é o Evangelho que Paulo aqui está pregando, que nós devemos pregar em meio às perseguições, em meio à rejeição, porque a nossa vida não devemos considerá-la como preciosa. O nosso amor por Cristo deve ser maior do que qualquer conforto deste mundo. Uma rejeição neste mundo é muito melhor do que sermos rejeitados por Cristo. Pode ter certeza disso. Que o Senhor nos conceda a sua graça para continuarmos perseverantes na fé em Cristo. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, louvamos a Ti por essa noite.